Se você gosta de jogos antigos, fliperamas e aquela nostalgia, você precisa conhecer High Score Girl. Não só pelo anime, mas pelos bastidores envolvendo a polícia, jogos muito queridos e talvez uma terceira temporada. E te digo mais, a inspiração para os personagens é alguém que você muito provavelmente conhece. E para ficar ainda melhor, eu trouxe aqui o grande Velberan para me ajudar a contar isso aqui da melhor forma possível. Mas antes de descobrirmos juntos essa história, aí vai um desafio para você. Se inscreva no canal agora, se em 4 vídeos nenhum te surpreender em nada, você pode retirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Experimenta, estamos apostados? E se gostar do vídeo, considere apoiar o canal e nos ajudar a continuar com esses vídeos diferentes e trabalhados. Não são nada baratos. Se você puder, R$5 ou mais, seja como membro pelo Pix ou pelo botão Valeu, já ajuda muito. Estamos realmente precisando e você pode fazer a diferença aqui. Muito obrigado. E vamos começar do começo. High Score Girl foi criado por Rensuke Yoshikiri, um mangaka com um currículo estranho, mas nem sempre ele respondeu por esse nome. O motivo da mudança e das publicações diferentes é o que talvez faz ele ser tão parecido com tantos de nós jogadores. Eu gostava mais de fliperamas do que de jogos de consoles. É muito divertido lutar com pessoas que você não conhece. Disse ele em entrevista ao Otabooks. Nascido como Ryota Kanzaki, neto por parte de pai de um premiado autor japonês, ele teve a chance de aproveitar bem os videogames, acompanhando cada notícia e lançamento com muita atenção. Era comum deixar de estudar, mas não para ver animes como muitos jovens na época, mas para procurar fliperamas para jogar, mesmo que longe de casa, incluindo locais com delinquentes juvenis, o que o fez criar até técnicas para evitar confrontos e jogar sem se envolver em muitos problemas. Se você sentir que algo está errado em um fliperama, saia. Você tem alguma habilidade de gerenciamento de crise? Se você acha que está sendo observado, você simplesmente foge. Eu costumava ir a um certo fliperama com frequência, mas era perigoso. Sabe o que era perigoso? A loja. É um lugar assustador, até para os delinquentes. Então eu ia lá. Assim como muitos jovens e pessoas famosas na indústria, por causa dessas atitudes desesperadas para jogar games, a mãe dele o proibiu de ir para casas de arcades japonesas. Mas como todo adolescente normal da época, ele sempre encontrava um jeito de jogar os seus jogos favoritos. Final Fight era popular pouco antes de Street Fighter 2 ficar realmente na moda. Na época, eu estava na 4ª ou 5ª série, e meus pais disseram que eu não podia ir aos fliperamas. Eu recebi uma nota de 1000 ienes da minha mãe e ela me disse para comprar qualquer coisa que eu quisesse. Peguei esse dinheiro e fui até uma loja de brinquedos, mas por algum motivo eles tinham um fliperama de Final Fight lá. Usei quase todo esse dinheiro para jogar. Eram 50 ienes por ficha naquela época. Com continues, levei exatamente 600 ienes para chegar ao fim. Então gastei os 400 ienes restantes em doces e me senti muito satisfeito. Lembro-me dessa época muito claramente até hoje, então acho que foi a coisa certa a se fazer. Errada estava a minha mãe. Disse Ryota em entrevista a Famitsu. Ele passou os 3 anos finais da adolescência fazendo trabalhos manuais relacionados a setores como mecânica e indústria, até que percebeu que aquilo não era pra ele. Sem rumo e apenas vivendo de jogos, um dia Ryota decidiu desenhar pela primeira vez e simplesmente deu certo. Começando a estudar pra isso quase que imediatamente. Em 1997, aos 18 anos, inspirado nos traços de Kino Nishimura e Ackman da Capcom, seu primeiro trabalho foi publicado em uma revista japonesa. Mas isso não foi bem recebido por seu pai, um escritor frustrado que apenas resmungou que seu filho estava na frente dele. Segundo o jovem ao site Natalier, pouco tempo depois, o pai simplesmente se levantou e foi embora de casa, abandonando toda a família e deixando o jovem e a mãe sem terem como se sustentar para viver. Todo o limitado dinheiro que recebeu com a publicação sumiu rapidamente, pagando despesas básicas de casa como comida. O desgosto pela atitude do pai o fez renegar o nome Ryota Kanzaki e inventar outro para não ter que nunca mais se vincular ao pai, passando a se chamar a partir de então de Rensuke Yoshikiri, nome o qual até hoje assina seus mangás. Pelos próximos 6 anos, ele viveu com a sua mãe em uma situação de muita pobreza, vivendo apenas do dinheiro de trabalhos de meio período em construção civil, entrega de verduras em domicílio, limpeza de prédios, pintura de paredes, lavagem de tubos de ensaio e etc. Esses são os trabalhos que a sociedade japonesa considera os mais baixos possíveis. Apesar disso, ainda tentava fazer os seus mangás, mas com sua mente jovem e confusa e inspirada em outras obras, escreve histórias de terror
pesado sobre bullying, ódio e vingança considerados incompreensíveis, resultando apenas em vários nãos das editoras. Um período realmente muito difícil para o jovem jogador. Foi a mãe dele que evitou que ele largasse tudo. Pensei em desistir mais cedo ou mais tarde. Eu ainda era jovem, mas quando fui decidido que meu mangá, Derodero, seria publicado em série, ela ficou muito feliz. Acho que esse foi o momento mais feliz desde que me tornei um mangaka. Eu estava preocupado, éramos muito pobres. Fui comer fora com minha mãe com o primeiro pagamento. Após essa primeira publicação em 2003, tudo mudou. Chegando a trabalhar em 6 mangás diferentes ao mesmo tempo, logo conheceu um grupo de amigos mangakas, fizeram músicas juntos e com isso, pouco a pouco, ele foi melhorando, mudando e amadurecendo, focando em fazer o que ninguém tinha feito antes. Foi então que ele percebeu que para ter os seus mangás aprovados para publicação, ele deveria focar em algo que todo mundo conhecia. Foi então que ele lembrou da sua juventude normal, virgem e agravada pela puberdade. Eu não acho que eu estava tão interessado em garotas naquela época. Eu só estava interessado em jogos. Era mais um jogo do que uma menina. Disse ele ao Didnave. E com isso percebeu que poderia se comunicar de uma forma única, retratando simplesmente a realidade da sua própria vida. Escrevendo não simplesmente um novo mangá, mas sim uma biografia, uma carta de amor à sua juventude esquecida e aos videogames antigos que foram sua principal companhia. Nascia ali uma de suas obras mais icônicas e significativas, Pico Pico Boy de 2007. Antes de High Score Girl, como conhecemos, houve uma obra inicial, mas não sobre fliperamas, mas sim sobre consoles domésticos. Pico Pico Boy é a biografia de Yoshikiri e narra as histórias dele quando ainda se chamava Ryota e era um adolescente normal. O mangá não fez grande sucesso mundial, já que não é uma história narrada, bonita e vendável, mas sim passagens da vida de um jovem pobre. Mas ele já é possível ver sua ligação com os games e a narrativa misturando jogos com acontecimentos do cotidiano para exemplificar sentimentos, sejam eles tristes ou felizes. Diferente do que muitos pensam, a história de High Score Girl não é sobre as aventuras do autor. A coisa boa sobre High Score Girl é que expressa brilhantemente o que todos nós fantasiávamos naquela época. Seria bom se algo assim acontecesse, disse o produtor de TV Shinya Tsuruoka em entrevista. E ele estava certo. É muito prazeroso se imaginar entrando em um mundo de videogames cheio de garotas seminuas querendo ficar com você. Mas e se levarmos isso para a realidade? Para algo mais palpável e crível, que faça sentido na vida das pessoas como eu e você. Foi assim que nasceu a obra-prima de Yoshikiri. O segredo do sucesso de High Score Girl é que ele é sobre o sonho besta de todo adolescente nerd de ter uma namorada também nerd, para dividirem juntos suas conquistas e descobertas naquilo que tanto amam. Mas Yoshikiri não simplesmente inventou isso do nada. Seu histórico de contos viscerais sobre sua própria vida e traumas são um traço importante das suas obras. Então muito da insegurança, dúvidas e falta de experiência que teve quando tinha 12 anos, contadas em Pico Pico Boy, foram repassadas para os protagonistas de High Score Girl, com a finalidade de acompanhar o crescimento deles como jogadores e como pessoas. Sempre joguei sozinho. Eu tinha amigos de fliperama, mas quando se tratava de jogar juntos, era uma questão de qual pessoa iria carregar o outro. Então eu joguei principalmente sozinho para desafiar Final Fight apenas com minhas próprias habilidades. Deixei o sonho de terminar o jogo com 2 jogadores para Haru e Ono em High Score Girl. É bizarro perceber que essa fala antiga de Yoshikiri foi basicamente toda retratada no episódio 2 do anime. E embora pareça com ele e viva no mesmo lugar onde Yoshikiri viveu na infância, o protagonista Haru não é o jovem Ryota, mas ao que tudo indica, ele é Daigo Mehara. A tradução do nome completo do personagem basicamente significa os dedos da besta, uma clara homenagem a Daigo Mehara, também conhecido como a besta por como utilizava os dedos para jogar. Inclusive, Haru é guiado por Guile, que era o principal personagem de Daigo quando jogava Street Fighter 2, e também joga de Bishamon, que também era o principal personagem de Daigo quando competia em Darkstalkers nos anos 90. O que se entende com isso é que, como o mangá é sobre o sonho do jovem jogador, Yoshikiri queria ser como Daigo Mehara, assim como muitos de nós. Quando eu li foi interessante. Existem muitos mangás que geralmente falam sobre jogos, mas que não entendem os jogos, mas este
O autor é uma pessoa que realmente esteve lá, então sinto uma sensação de familiaridade. Disse o próprio Daigo Mehara a Warner Bros. Japão recomendando que leiam High Score Girl. No Japão, a Square Enix não só publica jogos como Final Fantasy, Kingdom Hearts e etc, mas também publica mangás, e a obra-prima de Yoshikiri foi aprovada para ser distribuída por eles em 2010. Só que de imediato, High Score Girl não fez sucesso. O crescimento da obra se deu lentamente, através da divulgação boca a boca a respeito do tal mangá sobre fliperamas antigos. Em 2012, o primeiro prêmio surgiu. Em 2013, uma segunda colocação em uma grande premiação japonesa catapultou High Score Girl em popularidade. As vendas passaram da casa do 1 milhão de cópias apenas no Japão. Então, rapidamente, Haru e Ono passaram a fazer comerciais de jogos de luta no Japão. E por isso, naturalmente, uma produtora procurou Yoshikiri para transformar a história em um anime. Para ser honesto, eu tinha a sensação de que o vídeo era um meio melhor do que o mangá. No entanto, enquanto estávamos trabalhando no anime, a equipe de animação me disse que o poder que o mangá emana é tremendo. Após Haru e a senhorita Ono brigarem no volume 3 de High Score Girl, a cena em que Haru olhou para o anel que a senhorita Ono tinha em seu colar foi a primeira vez que usamos páginas duplas. Quando ouvi que era difícil expressar o poder destrutivo dessa página em um vídeo, pensei comigo mesmo: ah, o mangá é incrível. É a primeira vez em meus 20 anos desenhando mangá que acho meu mangá bom. O anúncio da adaptação em vídeo foi feito ainda em 2013, e em agosto de 2014 a polícia invadiu o prédio da Square Enix com mandado judicial de busca e apreensão e levou vários computadores e materiais de publicação. Tudo isso por causa de High Score Girl. Ensuke Yoshikiri estava respondendo a um processo criminal, e toda a produção do mangá e do anime foram encerradas imediatamente. E quem abriu o processo? A SNK. A acusação? Bom, vamos lá. No segundo trimestre de 2013, quando a produtora de vídeos que queria fazer o anime de High Score Girl procurou a SNK para negociar uma permissão para usar os personagens de The King of Fighters, Samurai Shodown e outros jogos da companhia, tão qual a Square Enix usava no mangá, eles sem querer desencadearam um furacão de problemas. No fim de cada mangá, a Square Enix colocava a marca de todas as empresas donas de direitos autorais, deixando a entender que elas deram a permissão para os seus jogos, personagens e marcas serem usados livremente naquela publicação. Só que ficou faltando só uma pequena coisinha ali: ter permissão de verdade para fazer isso. A autorização era falsa. A Square Enix só listava as empresas ali para fingir que tinha permissão, mas na verdade usava os personagens e os jogos para vender os mangás sem autorização dos donos. Um crime grave no Japão. A SNK ainda tentou por diversas vezes conversar para resolver a questão nos bastidores, mas segundo ela, nenhuma resposta sincera foi dada pelo outro lado. Então, em maio de 2014, uma queixa criminal foi registrada na polícia, e em 5 de agosto daquele mesmo ano, todos os prédios e escritórios da Square Enix por todo o Japão pararam devido à ação da polícia, que confiscou quase tudo para a investigação. Ao total, mais de 100 conteúdos relacionados à SNK foram usados sem autorização nos primeiros 5 dos 10 volumes do mangá. Provavelmente foi uma das empresas que mais teve propriedades intelectuais diferentes usadas ali. Mais do que isso, a investigação revelou que a Square Enix entrou em contato apenas com a Capcom, a Sega e a Bandai Namco para acertar uma permissão. Todos os outros personagens e jogos usados, incluindo de companhias famosas como Warner, Arc System Works e Konami, também foram usados sem permissão. A SNK só foi a que percebeu e denunciou mais rápido. Em nota oficial, a Square Enix disse que não reconhece estar infringindo os direitos de outras empresas, mas que iria parar de publicar High Score Girl apenas para não causar mais problemas. E o mangá não foi a única vítima nisso. O anime, mesmo sendo feito por outra empresa, acabou tendo sua produção suspensa indefinidamente devido à polêmica. Mas a maior vítima de todas foi Rensuke Yoshikiri. Por ser o autor, ele teve que responder criminalmente e poderia ser preso a qualquer momento, pois acreditava que a Square Enix estava trabalhando corretamente com sua obra em relação aos direitos dos outros. Ele foi um dos 16 interrogados pela polícia. Todos os diretores e responsáveis da Square Enix disseram que não sabiam se tinham os direitos para
usarem as marcas dos outros. Então a polícia de Osaka indiciou criminalmente a Square Enix e 6 pessoas, incluindo Oshikiri, recomendando à justiça a condenação de todos, com punições bastante severas a todos eles. A disputa se arrastou até agosto de 2015, quando a SNK e a Square Enix fizeram um acordo fora dos tribunais que incluía, entre outras coisas, a utilização mútua de personagens uma da outra caso houvesse utilização. Com isso, ao vivo em um programa de entrevistas, Oshikiri descobriu que estava finalmente livre das acusações. Só que a Square Enix simplesmente reeditou High Score Girl e retirou todas as centenas de menções da SNK em seus jogos, e relançou o mangá com o nome de High Score Girl Continue em maio de 2016. Assim, como a Square Enix não usou as propriedades intelectuais da SNK, ela não poderia usar as dela, valendo o acordo apenas para o que viesse depois disso. Muito esperto. Mas a melhor notícia foi que, com isso, o grande e principal projeto poderia voltar a acontecer: a produção do tão querido anime de High Score Girl. E a primeira coisa que a produtora fez foi exatamente o que a Square Enix não fez. Não faz sentido transformarmos High Score Girl em um anime se os jogos reais não aparecerem na obra. Obtivemos permissão de cada criador de jogos para cada título de jogo. Além disso, como há muitos títulos antigos, também há títulos cujos direitos não são mais conhecidos. Comecei a me preparar desde muito cedo, então dediquei meu tempo e revisei os contratos um por um. Títulos com direitos cinzentos foram substituídos por outros. Disse com segurança Shinya Tsuruoka, o produtor da série animada. Outro ponto importante ressaltado por ele é que, a contragosto de praticamente toda a equipe, o anime teria que ser feito em 3D e 60 frames por segundo, ao invés do 2D e 24 frames padrão, para poder exibir de forma mais fluida e respeitosa os jogos clássicos na tela. Até por isso ele decidiu não usar emuladores. Tudo isso só dava muito mais trabalho para a equipe sem qualquer garantia de qualidade antecipada, mas que no final se mostrou uma decisão muito acertada. Segundo o que contou ao Netorabo, cada imagem de jogo foi capturada no hardware original do game, ou seja, no fliperama, e realizada por jogadores veteranos do Japão. Como o produtor Yuji Matsukura comentou em entrevista à It Media, o maior problema de todos mesmo foi achar os consoles na caixa original e os gabinetes raros, como o de Mortal Kombat 1 no Japão. Por isso, vários colecionadores, lojas de usados e até vendedores de lixo, principalmente os da província de Akihabara, foram contactados para venderem, alugarem ou até emprestarem jogos e arcades para o produtor Matsukura, para assim eles poderem reproduzir fielmente até as embalagens dos videogames no anime. O carinho e respeito com a história dos fliperamas foi tão grande que o produtor aproveitou uma oportunidade em um programa de TV e convidou a lenda Yoko Shimomura para ser a compositora das músicas dentro do anime. Ela própria foi a autora de praticamente todas as icônicas músicas de Street Fighter 2 original e de vários outros jogos clássicos citados em High Score Girl. Ela já conhecia o mangá e recebeu a coleção completa em sua casa, classificando-o como nostálgico, segundo a Real Sounds. Já para os temas de abertura e encerramento, foram escolhidas cantoras pop. Porém, Itsuko Yakushimaru se destacou com um tema de encerramento que se tornou um single em seu novo álbum. Yakushimaru é a voz do coração da senhorita Ono, ou é a própria senhorita Ono que se tornou uma música, disse Oshikiri em um programa de TV. Assim como o mangá, o anime de High Score Girl se tornou um sucesso lentamente no ocidente, sem grandes divulgações, praticamente só no boca a boca. Ele estreou em julho de 2018 e ganhou uma segunda temporada, contando completamente a história contida em todos os 10 volumes do mangá publicados, o que impossibilita a tão sonhada terceira temporada. Porém, Ensuke Oshikiri começou a fazer a continuação de High Score Girl, chamada Dash, em referência a como é conhecida a segunda versão de Street Fighter 2 no Japão, contando o que acontece 11 anos após o final do original, e que, devido ao sucesso, tem grandes chances de no futuro se tornar também um anime. O autor, mesmo com um enorme sucesso, decidiu viver uma vida simples em seu apartamento cheio de videogames em volta, além de muitos amigos para sempre que possível relembrar e honrar os
tempos felizes, antes de contas e problemas de adultos, onde éramos apenas garotos com um controle na mão e muita vontade de enfrentar uma nova aventura jogando o que gostamos. Assim como Haru e Ono faziam também. High Score Girl existe por causa das minhas experiências nos fliperamas. A sensação de que as pessoas que o veem podem sentir um pouco de sua própria nostalgia me deixa muito feliz. Podermos ainda nos divertir jogando esses jogos antigos é realmente muito bom. High Score Girl continua? Quem você prefere, a Hidako ou a Ono? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça da nossa aposta, hein? Se inscreva aqui no canal, se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais clicar em um vídeo aqui qualquer. Experimenta, vamos ver. E muito obrigado ao mestre e mentor Velberan pela ajuda de sempre. Eu nem preciso chamar para se inscrever nos canais dele porque é referência e sempre uma honra. Muito obrigado. E muito obrigado também a quem apoia o canal, como esses lindos que estão aparecendo aqui do lado. Obrigado por me ajudar a pagar esse vídeo. Espero que mais gente ajude também, nem que seja pelo menos divulgando o vídeo, dando um like, etc. E obrigado também a você por assistir. Eu vou deixar aqui a playlist de especiais do canal. Dê uma checada se não faltou algum ou se tem algum que te interessa. Já aqui, um vídeo muito especial que eu acho que você vai gostar. Dê uma olhada. Escolha um deles. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!